Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, a depender do momento que você esteja vendo esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre a dosimetria da pena. Na verdade, eu vou continuar falando da dosimetria da pena. Nas aulas anteriores, eu já iniciei o tema dosimetria da pena, tudo bem? Esse vídeo é especialmente aos meus alunos lá da Prominas, aqui de Montes Claros, tendo em vista esse nosso período aí de quarentena, tudo bem? Então vamos lá. Nos vídeos anteriores, eu dei ideia da estrutura geral da dosimetria da pena. Eu disse que o juiz, para aplicar a pena privativa de liberdade, se baseará no critério trifásico, dividido em três fases. Primeira fase, o juiz analisa as circunstâncias judiciais que estão lá no artigo 59. Na segunda fase, ele vai analisar as atenuantes e agravantes. Na terceira fase, causas de diminuição e causas de aumento. Vimos também as diferenças entre agravantes e causas de aumento, atenuantes e causas de diminuição, causas de aumento e agravantes. Todas essas diferenças nós já vimos, tudo bem? Então vamos seguir, preste atenção. Havia comentado com vocês também que a cada fase da dosimetria o juiz deve fundamentar a sua decisão. Na primeira fase, ele deve dizer o porquê aplicou a pena base naquela quantidade. Na segunda fase, por que aplicou a pena intermediária naquela quantidade. Na terceira fase, por que aplicou aquela determinada pena como pena definitiva. Ou seja, o juiz está obrigado a cada fase da dosimetria da pena fundamentar a sua decisão, dizer o porquê aplicou aquela quantidade de pena. E por que isso, pessoal? É porque neste momento o juiz está realizando a individualização da pena. Ele está expondo os seus fundamentos para individualizar a pena do agente. E é com base nesses fundamentos que, se as partes não concordarem com a fundamentação do juiz, e aí leia-se partes, Ministério Público e réu, se algum dos dois não concordarem, eles têm como que recorrer da decisão do juiz, sabendo o porquê o juiz aplicou aquela quantidade de pena. E caso uma das duas partes discorde daquela fundamentação, vai a parte, então, interpor o seu recurso. Por isso, é muito importante, mais do que isso, é obrigatório que o juiz realize a fundamentação da sua decisão a cada etapa da dosimetria da pena. A cada etapa da dosimetria da pena. Caso o juiz deixe de fundamentar a sua decisão, caso o juiz deixe de fundamentar a sua decisão, cada etapa da dosimetria da pena, fatalmente a sua decisão será declarada nula, fatalmente a sua decisão será declarada nula, ou então a sua decisão, a sua decisão será reformada no sentido de trazer a pena para o mínimo legal. Então perceba que nós temos aqui duas implicações na falta de fundamentação por parte do juiz. Primeiro, se ele não fundamentar, sua decisão fatalmente pode ser declarada nula, ou, caso falte fundamentação, e não sendo o caso de anular a decisão, o tribunal ele pode trazer a pena para o mínimo legal. O tribunal pode trazer a pena para o mínimo legal. Ok? Maravilha. Mas agora observem aqui. A jurisprudência, pessoal, consolidada, ela entende no seguinte sentido. Caso o juiz aplique a pena no mínimo legal, caso o juiz aplique a pena no mínimo legal, não é necessário fundamentação. Isso mesmo. A jurisprudência majoritária entende que, se o juiz aplicar a pena no mínimo legal, não é necessário a sua fundamentação. Então vamos observar aqui, ó. Se a gente pega o crime de furto, que está lá no artigo 155 do Código Penal, a pena mínima é 1 ano, a pena máxima são 4 anos. Imaginem que o juiz, depois de realizar a dosimetria da pena, aplique a pena de 1 ano. Pena definitiva, 1 ano. Perceba que, neste caso, o juiz não está obrigado a fundamentar a sua decisão. Não está obrigado a fundamentar a sua decisão, de acordo aí com a jurisprudência majoritária.
Mas aí observem aqui, pessoal, observem. Eu disse que é importante a fundamentação para que as partes saibam os motivos que o juiz se utilizou. Caso não concorde com esses motivos, ela possa interpor o seu recurso. Eu disse as partes, réu e Ministério Público. Perceba, pessoal, que quando o juiz aplica a pena no mínimo legal, o Ministério Público terá uma dificuldade muito grande de poder recorrer, caso o juiz não fundamente a sua decisão, pois ele não é obrigatória. Então, observe, o juiz aplicou a pena no mínimo legal e não disse nada. O Ministério Público vai ter que recorrer. Como que o Ministério Público vai recorrer de uma decisão da qual ele não sabe os fundamentos que o juiz se utilizou para aplicar a pena mínima? Perceba que aqui a gente está dando um tratamento desigual para uma situação igual, não é verdade? Então, neste caso, a meu entender, a jurisprudência não andou muito bem, tendo em vista que o Ministério Público terá sérias dificuldades para poder apresentar o seu recurso, caso o juiz aplicando a pena mínima não fundamente a sua decisão, tendo em vista que ele não está obrigado a fazer isso. Tudo bem? Maravilha. Ainda sobre os aspectos gerais da dosimetria da pena, vocês têm que conhecer 4 regras que o juiz necessariamente deve seguir, ok? Ainda sobre a visão geral. Vamos lá, são 4 regrinhas bem fáceis, bem tranquilas de se poder visualizar. Primeira regra, preste atenção. Ao estabelecer a pena base, aqui na primeira fase, o juiz está obrigado a respeitar o mínimo e o máximo da pena estabelecida pelo tipo penal. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando o juiz está estabelecendo a pena base, que é aqui na primeira fase, ele não pode estabelecer a pena base abaixo do mínimo legal, ele não pode estabelecer a pena base acima do máximo legal. Ok? Então vamos lá, preste atenção. Ele vai lá no artigo 59, nós temos 8 circunstâncias judiciais. Vamos imaginar que as 8 circunstâncias judiciais, todas elas são favoráveis ao réu. Todas as 8 circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Perceba que aqui a pena base fatalmente ficará em 1 ano. Por quê? Porque o juiz, na primeira fase, ele não pode aplicar a pena abaixo do mínimo legal, mesmo que todas as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis. O contrário também é verdadeiro. Imaginem que todas as 8 circunstâncias judiciais, todas as 8, são desfavoráveis ao réu. Todas as 8 são desfavoráveis ao réu. Tudo bem? Perceba que o máximo que o juiz pode aplicar na primeira fase são 4 anos. O máximo que ele pode são 4 anos. Por quê? Porque na primeira fase ele não pode aplicar a pena acima do máximo legal estabelecido pelo tipo penal. Ok? Então, na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz, ao aplicar a pena base, ele deve respeitar o mínimo e o máximo estabelecido abstratamente pelo tipo penal. Beleza? Show! Segunda regrinha. Perceba. Presentes atenuantes e agravantes, deve o juiz respeitar o mínimo e o máximo da pena estabelecida abstratamente pelo tipo penal. Ou seja, aqui na segunda fase também, pessoal, não pode o juiz estabelecer a pena abaixo do mínimo legal, não pode o juiz estabelecer a pena acima do mínimo legal, ok? Não pode. Vamos imaginar o seguinte: o juiz, ao analisar as circunstâncias judiciais, todas favoráveis, aplicou a pena base, então, em 1 ano. Na segunda fase, vamos imaginar que ele se depara com 3 atenuantes. Qual será a pena intermediária? Não podemos responder diferente. A pena intermediária ficará em 1 ano. Professor, mas eu tenho 3 atenuantes. Sim, eu sei, você tem 3 atenuantes. Mas nós acabamos de ver a segunda regra. Na segunda fase, o juiz não pode estabelecer a pena abaixo do mínimo legal. Não pode estabelecer a pena acima do mínimo legal, abstratamente tipificada no tipo penal. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso.
Na primeira fase e na segunda fase, deverá o juiz respeitar o mínimo e o máximo da pena estabelecido abstratamente pelo tipo penal. Beleza? Terceira regrinha. Perceba a terceira regrinha o que diz. Perceba. As causas de diminuição e de aumento são aplicadas à pena resultante da segunda fase e não sobre a pena base. E não sobre a pena base. Na terceira fase, pode o juiz estabelecer a pena abaixo do mínimo legal, pode o juiz estabelecer a pena acima do máximo legal, estabelecido abstratamente pelo tipo penal. Vamos por partes para que você entenda essa terceira regrinha. Primeira coisa, as causas de diminuição e causas de aumento, elas vão ser aplicadas em cima da pena intermediária, em cima da pena resultante da segunda fase, e não jamais sobre a pena base, ok? Então, causas de diminuição e causas de aumento não são aplicadas sobre a pena base, que está lá na primeira fase, mas sim serão aplicadas em cima do resultado da pena resultante da segunda fase, da pena intermediária, ok? Da pena intermediária. Prosseguindo, perceba que na terceira fase, pode o juiz estabelecer a pena abaixo do mínimo legal ou estabelecer a pena acima do máximo legal, estabelecido abstratamente pelo tipo penal. Na primeira e na segunda ele não pode, na terceira ele pode. Vamos ver isso aqui? Vou dar um exemplo. Perceba. Vamos imaginar que o furto foi um furto tentado. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Então eu tenho o furto, pena de 1 a 4 anos, mas na verdade ocorreu uma tentativa de furto. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Na tentativa, vocês já sabem, aplica-se a pena do crime consumado diminuída de 1 a 2 terços. Então perceba, o parágrafo único, né, na verdade não é o inciso segundo, é o parágrafo único do inciso do artigo 14, diz que para o crime tentado aplica-se a pena do crime consumado diminuído de 1 a 2 terços. Perceba, o que eu quero saber é, o parágrafo único do artigo 14 é uma atenuante ou é uma causa de diminuição de pena? Perceba que com base nas informações que nós vimos na aula passada, nós vamos conseguir diferenciar tranquilamente. Observe, o parágrafo único do artigo 14 está determinando a diminuição da pena. Ótimo. Se é diminuição, pode ser um atenuante ou pode ser uma causa de diminuição. Mas perceba que o parágrafo único ele determina a diminuição e fala o quanto deve ser diminuído. Determina o quanto deve ser diminuído. Então, observe, se eu estou determinando a diminuição e estou determinando o quanto será diminuído, estamos diante de uma causa de diminuição de pena, que será aplicado na terceira fase da dosimetria. Vamos fazer isso aqui? Vamos fazer? Perceba. Vamos imaginar que é o médio. Médio foi preso, está sendo processado, julgado por uma tentativa de furto, ok? O juiz, então, se convenceu da materialidade, se convenceu da autoria, vai, então, iniciar a dosimetria da pena. Na primeira fase, o juiz verifica que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao médio. Todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao médio. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Pena base. Pena base. 1 ano. Ok? Se todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, a pena base, 1 ano. Lembrando que na primeira fase não pode estabelecer a pena abaixo do mínimo legal. Show? Tranquilo. Em cima da pena base, eu vou aplicar atenuantes e agravantes. No nosso caso, não tem atenuante e não tem agravante. Tudo bem? Não há atenuante, não há agravante. Pena intermediária continua aí em 1 ano. Em 1 ano. Ok? Causas de diminuição e causas de aumento se aplicam em cima do resultado da segunda fase da pena intermediária. Então, perceba, no nosso exemplo, nós temos uma causa de diminuição de pena, que é a tentativa,
Então, observem, o juiz vai diminuir de 1/3 a 2/3. Qual a pena? 1 ano. 1 ano. Vamos imaginar que o juiz diminua 1/3. Perceba que a pena definitiva será fixada em 8 meses. Perceba que a pena definitiva será fixada em 8 meses. Observem, na primeira e na segunda, o juiz está obrigado a respeitar o mínimo e o máximo. Pena de 1 ano, pena de 1 ano. Mas na terceira fase, pode o juiz aplicar a pena abaixo do mínimo legal ou acima do máximo legal, estabelecido abstratamente pelo tipo penal. Está aqui o exemplo. A pena intermediária era 1 ano. Tínhamos a tentativa, que é uma causa de diminuição. Se o juiz diminuir de 1/3, a pena definitiva ficará em 8 meses. A pena definitiva ficará em 8 meses. Em 8 meses. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Mas perceba, depois que o juiz fixa a pena definitiva, terminou a sentença? Terminou a dosimetria da pena? Perceba, pessoal, não. O juiz ainda tem que fixar outros pontos relevantes dessa sentença. Vamos lá? Fixou a quantidade, a pena definitiva. Em seguida, ele tem que estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena. Então, cheguei na pena definitiva. Em seguida, ele vai estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena, em cima das regras que nós já vimos. Ok? Então, pena definitiva, regime inicial de cumprimento de pena. Depois, o juiz vai verificar a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. E nós também já vimos os requisitos para que o juiz possa fazer isso. Ok? Então, chego na pena definitiva, estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena, vejo a possibilidade de converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. E, por fim, ainda na sentença, o juiz vai verificar a possibilidade da manutenção da prisão, caso o sujeito esteja preso, respondendo ao processo preso, ou o caso de decretar a prisão, caso esse sujeito ainda esteja respondendo ao processo em liberdade. Ok? Então perceba, fixo a pena definitiva, regime inicial de cumprimento de pena, possibilidade de substituição e, por fim, a decretação ou manutenção da prisão do condenado. Ok? Do condenado. Tranquilo? Show de bola, pessoal. Saindo agora dessa visão geral, vamos entrar em cada fase. Vamos estudar agora fase por fase, tudo bem? Vamos então estudar a primeira fase. Primeira fase. Ok? Fixação da pena base. Então, observem, na primeira fase, o juiz irá fixar a pena base. Pessoal, antes de começar a falar, eu quero dar um aviso para vocês. Observem. Aqui não há uma regra matemática. Então, não há regra exata para se seguir. O que vocês têm que ter em mente é o juiz ele deve seguir as regras gerais, que foram essas que nós vimos. As regras gerais, ele necessariamente tem que seguir. Mas, quando ele entra na primeira fase da dosimetria, quando ele vai valorar cada circunstância judicial, eu não tenho como te dizer que ele vai valorar de tanto a tanto. Cada magistrado vai valorar essa circunstância judicial de uma forma. Não há uma fórmula aqui matemática, não é um número exato. Por exemplo, cada circunstância judicial negativa aumenta a pena de 1/3. Cada circunstância judicial favorável diminui a pena de 1/3. Não tem isso aqui. Não é regra matemática, não tem um dado exato aqui, ok? Aqui, cada juiz age de acordo com a sua discricionariedade. É lógico e evidente que o juiz, neste momento,
tem que se pautar pela razoabilidade e proporcionalidade, porque senão também a sua decisão será reformada. Mas, como regra, não há aqui números exatos, não há uma regra exata para ser seguida. Tudo bem? Show! Seguindo, então, esse raciocínio, vamos à primeira fase da dosimetria, quando o juiz vai fixar a pena base. Fixar a pena base. Vamos lá. Nós já vimos que para poder fixar a pena base, o juiz vai se basear nas circunstâncias judiciais que se encontram no artigo 59. Essa primeira fase, o juiz analisa exclusivamente essas 8 circunstâncias judiciais encontradas no artigo 59. Lembrando que, na primeira fase, o juiz não pode aplicar a pena abaixo do mínimo legal, não pode aplicar a pena acima do máximo legal, tipificado abstratamente pelo tipo penal. Ok? Agora, chama a atenção de vocês, e vou até colocar aqui, uma observação. Que observação é essa, professor? Preste atenção. As circunstâncias judiciais, elas são subsidiárias. As circunstâncias judiciais, elas são subsidiárias. O que isso quer dizer, professor? As circunstâncias judiciais, elas são subsidiárias. Preste atenção. Eu só vou aplicar uma circunstância judicial caso ela não seja uma agravante, caso ela não seja uma causa de aumento de pena. Por quê? Porque se ela for uma agravante, eu não considero aquela circunstância como circunstância judicial. Eu vou considerá-la na segunda fase como agravante. Caso aquela circunstância seja uma causa de aumento de pena, eu não vou considerá-la na primeira fase como circunstância judicial. Eu vou considerá-lo na terceira fase como sendo uma causa de aumento de pena. Ok? Vou dar um exemplo que eu creio que fique mais claro para você. Beleza? Imaginem aqui, imaginem que o Mévio tenha batido no carro do Tício. O Mévio bateu o seu veículo no carro do Tício. Por conta dessa batida, começou uma discussão entre o Mévio e o Tício, e o Mévio, então, acabou matando o Tício por conta dessa discussão. Por conta dessa discussão. Ok? Então, perceba, o Mévio ele praticou um homicídio. Um homicídio. Agora, qual que foi o motivo desse crime? Motivo. O motivo foi a discussão no trânsito, ok? Perceba, normalmente uma discussão de trânsito acaba na morte de alguém? Não. Segundo, o motivo é muito pequeno para o resultado da conduta. Concorda comigo? Então perceba que é um motivo fútil. É um motivo fútil. Totalmente fútil o motivo desse crime. Ok? Então perceba, é um homicídio por motivo fútil. Olha aqui agora. Uma das circunstâncias judiciais é o motivo do crime. Uma das circunstâncias judiciais, lá no 59, motivo do crime. Beleza? Perceba, o motivo é fútil. Então perceba que o juiz teria que valorar o motivo como uma circunstância judicial desfavorável ao agente. Desfavorável ao agente. Mas, ele só pode fazer isso se o motivo não for agravante, causa de aumento ou qualificadora. Perceba, o motivo fútil já é uma qualificadora do homicídio. Então o juiz ele vai levar esse motivo para qualificar o homicídio. Feito isso, ele não pode utilizar o motivo novamente para considerar aquela circunstância judicial desfavorável a agente. Por que não, professor? Porque senão ele estaria punindo duas vezes o sujeito por um mesmo fato, é o bis in idem. E nós sabemos que o bis in idem ele é vedado, ele é proibido, não há possibilidade de punir duas vezes
o sujeito pelo mesmo fato. Então, neste caso aqui, ele vai puxar o motivo para qualificar o crime e não para circunstância judicial desfavorável, tendo em vista exclusivamente essa informação que eu disse para vocês. As circunstâncias judiciais, elas são subsidiárias, só serão levadas em consideração pelo juiz caso determinada circunstância não seja agravante, não seja causa de aumento e não seja qualificadora, ok? Se não for agravante, se não for causa de aumento, se não for qualificadora, aí eu posso considerar aquela circunstância como uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena, seja para beneficiar, seja para prejudicar. Mas, tomem cuidado, elas são subsidiárias. Elas são subsidiárias. Só serão aplicadas caso não sejam aplicadas nas demais fases da dosimetria da pena. Ok? Nas demais fases da dosimetria da pena. Agora, perceba. Eu disse que quando o crime ele é qualificado, o juiz deverá levar em consideração a qualificadora na primeira fase. Como assim, professor? Na primeira fase não é circunstâncias judiciais? Sim, pessoal, mas preste atenção. Observe. Vamos imaginar que o médio tenha praticado um homicídio simples. O juiz, na hora de iniciar a primeira fase, qual a pena que ele vai levar em consideração? De 6 a 20 anos. Ou seja, se o homicídio é simples, o juiz, na primeira fase da dosimetria da pena, para iniciar a fixação da pena base, ele vai partir de 6 anos. Agora, se o homicídio foi por motivo fútil, perceba que eu tenho um homicídio qualificado. O juiz, na hora de iniciar a dosimetria da pena, na hora de fixar a pena base, ele não vai partir mais de 6, ele vai partir de 12 a 30 anos. Perceba que ele vai partir de 12 anos quando é qualificado. Perceba que ele vai partir de 6 anos quando é simples. Por isso que eu falei com vocês que a qualificadora ela deverá ser verificada na primeira fase, ou melhor, ela deverá ser verificada no início da dosimetria da pena, no início da primeira fase, para se levar a pena em consideração para se fazer a dosimetria da pena. Ou seja, se é simples, eu vou levar em consideração a pena de 6 a 20 anos. Se é qualificado, eu vou levar em consideração a pena de 12 a 30 anos, ok? Por isso que eu disse que incide na primeira fase. Incide na primeira fase, mas é mais no início da primeira fase, não é verdade? Para que o juiz possa iniciar aí a dosimetria da pena, ok? Beleza. Agora preste atenção. Imaginemos que nós tivéssemos um caso em que tivesse 3 qualificadoras. Vamos lá. Vamos imaginar, então, um homicídio com 3 qualificadoras. Ó, 3 qualificadoras. Vamos lá, sei lá, por motivo torpe, meio cruel, impossibilitou a defesa da vítima. 3 qualificadoras, então. O sujeito praticou um homicídio com 3 qualificadoras. Por motivo torpe, meio cruel, impossibilitou a defesa da vítima. Preste atenção aqui agora. Se há 3 qualificadoras, uma será levada em consideração na primeira fase, ok? Na primeira fase, para que o juiz possa iniciar a dosimetria da pena com a pena do crime qualificado. As demais serão levadas em consideração como agravantes na segunda fase da dosimetria da pena, caso estejam no rol taxativo do artigo 61 e 62. Se não estiverem no rol taxativo do 61 e 62, essas duas outras qualificadoras serão levadas em consideração
na primeira fase da dosimetria como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Vou repetir. Se estiver presente três qualificadoras, uma delas vai ser levada em consideração na primeira fase, no início da primeira fase, para que o juiz possa levar em consideração a pena do crime qualificado. As demais serão aplicadas na segunda fase, como agravantes, se constarem no rol taxativo. Se não constarem no rol taxativo, eu não aplico na segunda, eu vou aplicar na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ok? Essa é a corrente majoritária. Mas, em contrapartida, eu tenho uma outra corrente essa minoritária, mas existe, que determina o seguinte: caso eu tenha três qualificadoras, o juiz pode se utilizar de apenas uma delas, devendo descartar as demais. Por quê? Porque se ele utiliza as demais, seja na segunda, seja na primeira, eu estou punindo duas vezes o agente pelo mesmo fato. Ok? Então, para a corrente minoritária, deveria se utilizar somente uma, descartando as demais. Muitos alunos me perguntam, mas professor, me fala aí, na hora do juiz escolher qual das qualificadoras ele vai levar em consideração para qualificar o crime? Pessoal, perceba que não vai fazer diferença, pode ser qualquer uma. Como assim, professor? Imagine aqui, ó. Se o juiz leva em consideração motivo torpe para qualificar o homicídio, qual a pena da dosimetria? De 12 a 30 anos. Ah, mas o juiz não quer levar em consideração o motivo torpe, o juiz quer levar em consideração o meio cruel. Não tem problema. Levando em consideração o meio cruel para qualificar o homicídio, qual a pena da dosimetria? De 12 a 30 anos. Ah, não quero levar o meio cruel, não. Eu vou levar o meio que dificultou a defesa da vítima. Beleza? Beleza. Meio que dificultou a defesa da vítima, mas qualifica o homicídio. Qual que é a pena? De 12 a 30 anos. Então perceba que não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença qual qualificador ele vai levar em consideração. Não faz diferença. Ok? Tendo em vista que qualquer das qualificadoras vai fazer com que a pena, para ser considerada para efeito de dosimetria de pena, seja de 12 a 30 anos. Seja de 12 a 30 anos. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Chegamos então, pessoal, vou apagar aqui, às circunstâncias judiciais. Quais são as circunstâncias judiciais que estão lá no artigo 59 do Código Penal? Eu disse a vocês que são 8 circunstâncias judiciais. Anotem essa fórmula que vai ajudar vocês a memorizar essas 8 para a prova. São elas C5MPA. C5MPA são as circunstâncias judiciais que estão lá no artigo 59 do Código Penal. Perceba que eu tenho 5 circunstâncias com a letra C, uma com a M, uma com a P e uma com a A. Por isso, C5MPA. Vamos lá? Primeira, culpabilidade. Segunda, conduta social. Terceira, consequência. Quarta, circunstâncias do crime. E a quinta, comportamento da vítima. Essas são as 5 circunstâncias judiciais com a letra C. Com a letra M eu tenho motivo, com a letra T eu tenho personalidade, com a letra A eu tenho antecedentes. Tudo bem? Essas são as 8 circunstâncias judiciais que se encontram dispostas lá no artigo 59 do Código Penal. Beleza? Mais uma informação aqui importante, muito relevante, preste atenção. Na primeira fase da dosimetria da pena, pode o juiz compensar as circunstâncias judiciais. Como assim, professor? Imagine que o juiz ache uma circunstância judicial negativa e uma circunstância judicial positiva. Ele vai compensar uma com a outra. Observe. Se o juiz acha uma circunstância
judicial negativa, ele vai ter que aumentar um pouco a pena base. Tudo bem? Mas, se ele tem uma negativa e encontra uma positiva, ele não vai aumentar para depois diminuir. Ele faz o quê? Ele compensa uma com a outra, ou seja, fica no 0 a 0. Ele não vai nem aumentar, ele não vai nem diminuir. Então, preste atenção. Na primeira fase da dosimetria, poderá o juiz compensar circunstâncias judiciais, uma positiva com uma negativa. Pode ocorrer essa compensação, ok? Pessoal, todas essas circunstâncias judiciais, ao serem analisadas pelo juiz, ele deve tirar informações do processo. Por exemplo, ele vai dizer que os antecedentes do sujeito, que o sujeito tem maus antecedentes. De onde ele vai tirar essa informação? Do processo. Tem que ter lá no processo alguma coisa indicando para o juiz que ele tem maus antecedentes. Não pode o juiz, por exemplo, falar que o sujeito tem maus antecedentes, ok? Baseado em provas, em elementos que estejam fora do processo. Ele jamais poderá fazer isso. Então, preste atenção. A análise das circunstâncias judiciais, das 8, serão realizadas com elementos retirados de dentro do processo. Não pode o juiz analisar uma circunstância judicial como favorável ou como desfavorável com elementos de fora do processo, com elementos que não estejam no processo. Ele não pode fazer isso, ok? A análise se baseia em elementos retirados do processo. Beleza? Pessoal, última informação para a gente terminar, preste atenção. A pena base, para ser fixada no mínimo legal, a pena base, para ser fixada no mínimo legal, todas as circunstâncias judiciais devem ser favoráveis. Então, no crime de furto, a pena é de 1 a 4 anos. Para que a pena base fique em 1 ano, as 8 circunstâncias judiciais têm que ser favoráveis. As 8 circunstâncias judiciais têm que ser favoráveis. Agora, se uma circunstância judicial é desfavorável, aí o juiz não pode aplicar a pena base no mínimo legal. Ele deve aplicar a pena acima do mínimo legal. Professor, quanto acima do mínimo legal? Como eu disse a vocês, não há uma regra matemática, vai depender da discricionariedade do juiz, baseado no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Ok? Então, para ser pena base no mínimo legal, todas as 8 circunstâncias judiciais devem ser favoráveis. Beleza, pessoal? Continuamos, então, num próximo vídeo. Um abraço e até mais.